Na presença de Deus, na casa de Deus, com os filhos de Deus, amém? Você se sente assim? Porque se você não se sente, você vai sair daqui hoje sentindo isso, amém? Estamos na presença de Deus, na casa de Deus, com os filhos de Deus. Isso coloca você numa posição de honra, hein? Na presença do Altíssimo, sendo filho dele, olha que coisa maravilhosa. Isso pela graça em Cristo Jesus e pelo seu sangue, né, que nos perdoa dos nossos pecados. Bem, eu estive pregando sábado passado, na realidade fiz uma meditação antes de nós sairmos para entregar ali o material do Quebrando o Silêncio. Hoje eu tenho uma missão muito importante em passar a mensagem de hoje, que é uma mensagem de grande valor, enorme valor, e é importantíssimo que todos prestem bastante atenção. E o tema da mensagem, já vou dizer que a questão é adoração. Fala comigo. Calma aí. A questão é? Agora, um pouquinho mais forte. Agora eu quero ouvir as crianças também. A questão é? Adoração. Essa é a grande questão de todo o contexto espiritual e a gente vai entender isso na Bíblia logo, logo. E aí, então, veja, sábado passado estive aqui, hoje, e aí o Maurício me procurou ali e falou assim, pastor, olha, por que a gente não faz lá uma série com você? Eu falei, nossa, uma série não, peraí. Aí a gente combinou que sábado que vem eu vou estar aqui pregando. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque quem não gostar hoje muito do instrumento, não sei como é que vai ser sábado que vem. Até deixa eu já dar uma dica aqui, com respeito à pregação. Existem 2 pontos muito importantes. Primeiro, a mensagem. Isso aí é importantíssimo. Segundo, o instrumento. Tem pessoas que têm um instrumento bem afinado. Sabem falar, são eloquentes, simpáticos, mas a mensagem não é profunda, não é bíblica, não é cristocêntrica. E aí há um probleminha. Já tem aqueles que têm uma mensagem poderosíssima, mas falam assim meio que uma estátua, tem um instrumento falho, às vezes não tem a eloquência de falar, enfim. Esses são os 2 grandes aspectos de uma boa pregação. E aí eu já estou dando uma dica aí para alguns pregadores com respeito à mensagem e o instrumento. Como a gente consegue poder na mensagem? Orem, pregadores. Orem. Porque toda mensagem bíblica é poderosa. Mas o que confere poder na vida daqueles que ouvirão a mensagem é o Espírito Santo. E se você não orar, o inimigo cria barreiras. Como ser um excelente instrumento? Existem aí 7 técnicas que aí depois, num outro momento, a gente pode expor, que o foco hoje não é palestra de pregação. Tá? Mas já está uma dica aí. Então, sábado que vem eu vou estar falando. E, por via das dúvidas, vai que alguma coisa hoje acontece que falha, então já vou deixar uma curiosidade para criar uma expectativa de você estar aqui sábado que vem. A pergunta é: onde é a casa do tesouro? Eu já falo que não é a igreja. Já vou falar, não é a igreja, para criar a dúvida, porque se eu não falo isso, aí vocês vão falar, é a igreja, a casa do tesouro é a igreja. Enfim, eu já vou deixar aí meio que no suspense. Onde é a casa do tesouro? Sábado que vem, nós vamos, mediante a palavra de Deus, baseado em Neemias, descobrir aonde é a casa do tesouro. Tá bom? Mas hoje, a grande questão é o quê? Só 2 falaram. Aí eu vou ficar assim, o instrumento tá falho, hein? Vamos tentar de novo. Mas hoje, irmãos, a questão é adoração. Por isso, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14. E esse é o primeiro verso que nós vamos ler hoje. Possivelmente nós leremos 4 versos da Bíblia ao longo da mensagem de hoje. Se o Espírito me confiar a falar mais alguns, falarei. Mas, a princípio, nós leremos 4. E esse é o primeiro.
Apocalipse capítulo 14, verso 7, eu sei que é um texto muito conhecido da grande maioria aqui, porém eu creio que alguns talvez não tenham intimidade com este verso. E é importante ter. O verso 7 diz assim: dizendo em grande voz, leiam comigo, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso aqui é uma mensagem, uma pregação, são 3 anjos levando uma mensagem. O primeiro começa nesse contexto de temer a Deus, olha, respeite o Senhor porque Ele é Deus, e fala também que nós precisamos adorar ao Senhor. E no final da mensagem, ou no final das 3 mensagens angélicas, também aborda o contexto da adoração. Sabe, ali fala assim, olha, se você adora a besta ou sua imagem, você vai receber tal coisa. Agora, aquele que adora o Senhor, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. O contexto da mensagem, da pregação para os últimos dias, está baseada num ponto, e este ponto é adoração. Quem já ouviu falar assim, estamos vivendo num grande conflito? Deixa eu ver as mãos. Conflito de quê, irmãos? Ah, porque será que Jesus está lá com a espada guerreando contra Satanás? Será que esse é o conflito? Que conflito é esse? Ah, é o conflito porque tem pessoas que estão pecando e outras estão vencendo as tentações e esse é o grande conflito. Será que esse é o grande conflito? É vencer as tentações? Eu vos digo que, por sermos seres humanos, limitados, por nascermos de ventre materno em pecado, já nascemos como pecadores e não temos como retirar essa essência de nós, senão na glorificação com Cristo Jesus quando Ele voltar. Então a grande luta não é quem peca mais ou quem peca menos. A grande luta é quem adora mais e com o Espírito. Por isso, eu quero que você leia João capítulo 4, segundo verso de hoje. João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, o versinho é o versinho 23. E diz assim, olha, mas vem a hora, e aí Cristo Jesus dá uma declaração, e já chegou, amém? Misericórdia, vocês não creem na palavra de Deus. Ou se vocês creem, digam amém, porque chegou a hora. Vamos lá. Mas vem a hora e já chegou, amém? Amém. Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que os Pai procura para seus adoradores. A grande questão, eu volto a frisar, não é quem peca mais ou quem peca menos, quem vence mais ou quem vence menos as tentações, se eu como isso ou se eu não como aquilo, ou como é que é a minha vida. Lógico que é o nosso comportamento, o nosso testemunho fala de quem nós somos filhos, se somos filhos do Deus verdadeiro, isso é óbvio, eu não estou falando que nós não devemos dar um bom testemunho. Mas a grande questão do grande conflito não é com respeito a pecado, mas é com respeito à adoração. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. E aqui Cristo Jesus declara, queridos irmãos, vem a hora, e já chegou, amém, que já chegou, onde nós como adoradores adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade. E aí eu gostaria de frisar, a partir desse momento, 3 pontos de adoração com reverência. Porque se a questão é adoração,
como adorar. Quais são os aspectos da adoração verdadeira? E eu coloco dentro desses aspectos a adoração com reverência. O primeiro aspecto da adoração com reverência é, primeiro, muito obrigado. Pode deixar aí. Primeiro é ter o senso da presença. Ter o senso da presença de quem? Do pastor? Será que quando você está lá na sua casa e aí a campainha toca? Aí quando você abre lá, ou então um interfone, ou então um olhinho mágico, você vê que é o pastor. Desliga o som. O pastor está aí na frente, ele vai entrar em casa. Arruma a sala aqui. Aí a gente pensa assim, nossa, que hipócrita. Lógico que não é hipocrisia, queridos. Se vocês fossem me visitar, ou se eu fosse visitar vocês, eu deixaria a casa arrumada porque eu quero recebê-los bem. Não é uma questão de hipocrisia, é uma questão de receber bem as pessoas. Por isso que a gente arruma a sala, organiza as coisas. Mas a pergunta é, se Deus é maior, se Ele como um ser é superior, por que não temos esse mesmo zelo na presença do Senhor? Provavelmente é porque não temos o senso da presença, porque antes do pastor tocar a campainha, a gente estava deixando a casa no estado que estava, mas a partir do momento que chega alguém, a gente tem o senso da presença e a gente cuida para atendê-lo bem. Por que nós não estamos atendendo bem o Senhor em sua casa? Pode ser, veja, pode ser que não estamos mais sentindo o senso da presença de Deus. Tem uma musiquinha, as crianças talvez agora vão me ajudar. Vamos ver. Crianças, cadê as crianças? Aqui, olha, prestem atenção aqui, rapidinho, ó. Vocês vão me ajudar. Tem uma musiquinha que alguns falam mal da musiquinha, mas eu vou fazer uma aplicação da maneira correta, tá? Então não me critiquem por causa disso. Mas tem uma musiquinha que diz assim, ó. Cuidado, olhinho no que vê. Me ajudem. Cuidado, olhinho no que vê. Pois o nosso Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha no que fala. E aí a música continua, né? Alguns falam assim, nossa, essa música mostra que Deus é um Deus severo, fica olhando e cobrando a gente. E alguns não gostam muito da música. Mas é importante a gente cantar aplicando da maneira correta. O objetivo da música não é dizer que Deus está agora cobrando você e aquele Deus severo. Se você olhar uma coisa que não deve, ele vai fulminar você. Não é esse o objetivo da música. O objetivo da música é, queridos, tenham um senso da presença do Salvador na sua vida. Porque se você tiver o senso da presença do Salvador na sua vida, principalmente estando na casa de Deus, aquilo que os seus olhos pousarem serão para adoração ao Senhor. Aquilo que os seus lábios proferirem serão para o louvor ao Senhor. Aquilo que os seus ouvidos se atentarem serão para a exaltação do Senhor. E como pode eu, estando na presença deste Deus altíssimo e maravilhoso, que me amou, eu estaria fazendo coisas diferentes, senão em adoração ao Senhor, principalmente em sua casa. Por isso que eu falo, a questão é a adoração. E aí nós vamos agora abrir no terceiro texto desta manhã, Abacuque, capítulo 2, já foi até citado aqui parte do capítulo, mas eu vou ler outro verso. Foi lido o verso 20, mas o verso que eu quero ler é o verso 19. Abacuque, capítulo 2, verso 19, diz assim, olha, prestem atenção. É um livro um pouquinho mais difícil de achar, depois de Naum, antes de Sofonias, é bem curtinho. Então, dá um tempinho a mais para você encontrar aí Abacuque. Abacuque, capítulo 2, o versinho que nós vamos ler é o verso 19. Tá? Eu creio que já acharam. Diz assim a palavra de Deus. Ai daquele que diz à madeira, acorda. E ai daquele que diz à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata,
mas no seu interior não há fôlego nenhum. Aí vem o verso 20 que foi lido, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque não está falando para o povo de Deus, Abacuque está falando para os ímpios. A gente aplica esse texto somente para o povo de Deus, mas esse texto é com respeito aos ímpios. Por quê? Porque eles construíam altares, colocavam um pedaço de madeira lá com um formato, cobriam este pedaço de madeira com ouro e adoravam este pedaço de madeira. Veneravam. E Abacuque faz uma crítica, olha, vocês estão venerando a um ídolo que não tem espírito algum dentro. É oco, é vazio, é uma pedra, é muda. Não é melhor adorar aquele que é o Espírito em verdade? Não é melhor ter o senso da presença daquele que é vivo e que reina? Esse é o objetivo de Abacuque. Mas agora, aplicando para nós, dentro do contexto de adoração em reverência. Por que eu escolhi esse texto? Porque talvez piores do que alguns ímpios que veneram imagens e ídolos, piores do que alguns ímpios, nós consideramos a presença de Deus como um ídolo. Não o veneramos, não o adoramos. Achamos a presença dele é comum. Sabe, agimos com indiferença na presença do Senhor. Quando a gente passa diante de algumas igrejas, onde aquelas pessoas estão ali cultuando, até se prostrando diante de imagens, com um coração sincero, eu não duvido disso. Com o seu coração sincero, com aquilo que eles aprenderam, eu não duvido disso. Eles respeitam. Nós, estando na presença do Deus Altíssimo, muitas vezes desrespeitamos, por conta da falta do senso de presença. Por isso que o senso da presença de Deus na minha vida e na sua casa é um aspecto importantíssimo no contexto da adoração. Sabe, a gente tem uma banda maravilhosa, músicos bem preparados, temos uma imagem bonita e muitas vezes nos levantamos e ficamos só ali assim, meio que nem, sabe, de paisagem, no ascenso da presença de Deus. Isso é reverência. Estar em silêncio neste momento não demonstra reverência, demonstra distração. Falta da adoração. Então, nem todo o silêncio é sinal de reverência. Às vezes é sinal de irreverência, porque no meio do louvor, aquele que está calado, distraído, clama a Deus e Deus olha, nossa, meu filho que está ali poderia estar me adorando, mas não está. Isso mexe com o coração de Deus. E também mexe no coração do inimigo, que ele fala assim, yes, tem um que está lá, mas não está ao mesmo tempo. Está no meio, mas deslocado. Consegui retirar dele a adoração em espírito e em verdade. Olha que coisa perigosa. Por isso, primeiro aspecto da adoração em reverência é tenha o senso da presença do Senhor. Não faça de Deus um ídolo de barro, uma pedra ou um pedaço de madeira que você vive de uma maneira desconsiderada ou desconsiderando-o. E aí eu até citei aqui, eu não vou tratar muito do ponto, mas uma sarça ardente que era comum, não ardente, né, mas pelo menos não se consumia aquela sarça, porque no deserto algumas árvores às vezes pegavam fogo, assim, meio que do nada. Moisés poderia já ter visto isso em alguns momentos. Então, de alguma maneira era comum, mas o que era incomum naquela sarça ardente? Era que ela não se consumia, a Bíblia fala. E aí ele vendo aquilo e, opa, peraí, deixa eu ver, porque ela não se consome. Quando chega, Moisés, tira a sandália, porque onde estás é terra santa. A presença de Deus faz do pedaço de madeira um ambiente consagrado e santificado ao Senhor. Quando Deus se retirou dali, ali se tornou novamente uma sarça simples e que iria envelhecer, apodrecer, enfim. Mas a presença de Deus transforma o ambiente santo e sagrado. Segundo aspecto da adoração em reverência. Tem que ser todos juntos. Sabe, a adoração
tem que ter o aspecto da coletividade. Tem que ser todos juntos. Nós precisamos de estar de mãos dadas. Imagina aqui, eu coloquei essa questão de mãos dadas para criar uma imagem na sua cabeça. Imagine no momento do louvor, todos nós aqui estando de mãos dadas. Sabe, só o tocar, estar em mãos dadas na comunidade, já cria assim, opa, está todo mundo aqui junto, então eu vou cantar junto também. Então seria legal se todas as vezes que fôssemos cantar, estivéssemos ali juntinhos, de mãos dadas, vibrando, louvando o nome do Senhor. Mas não tem como ser assim em todas as músicas, mas tem esse aspecto na sua mente. O segundo aspecto da adoração e reverência é todos juntos. Nós precisamos estar juntos. Não podemos conferir a responsabilidade da reverência ao pastor somente, ou aos anciãos, diáconos, professores da escola sabatina. Ah, não, eles são os líderes, então são eles os responsáveis pela reverência, pela adoração. Lógico, temos talvez uma responsabilidade maior por estarmos ali dirigindo este culto ao Senhor, mas você é um adorador, se não partilha do mesmo sentimento de culto ou de cultuar, há uma desconexão. E aí quebra-se novamente a reverência, porque a reverência na coletividade precisam estar todos juntos. Eu vou mostrar um aspecto interessante. Tem alguém aqui corajoso para vir aqui à frente para fazer um teste? Quem poderia vir aqui? Não, eu vou chamar alguém aqui. Hein? Quem que vocês estão indicando? Maurício? Será? Ó, Maurício, estão indicando você aqui, Maurício. Ele me coloca às vezes para... Então vem cá, Maurício. Agora é o meu troco. Arruma uma caneta, Maurício. Por favor. Quero que vocês prestem atenção no que vai acontecer aqui. Tá bom? Fica aqui na frente. É rapidinho, é simples. Pode pegar aí a prancheta desse jeito. Maurício, me fala uma música que você gosta muito. Do Binário, do CD Jovem. Não, só falar. Fala aí pra mim. Qual é a música que você gosta muito? Que você sabe cantar, né? Que você gosta. Tem essa ainda. O melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo. Você sabe cantar o melhor lugar do mundo. Tá? Então, ó, os músicos fiquem atentos aí, porque o próximo cantor da igreja, hein? Maurício, canta aí só uma partezinha da música que você gosta. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Beleza, legal, legal. Ele sabe cantar bem, parabéns, muito bonito. Agora, Maurício, você conhece o Salmo 23? Sim. Cita o primeiro verso só do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você sabe escrever isso, né? Você vai cantar o melhor lugar do mundo e escrever o primeiro verso do Salmo 23. Vamos lá? Eu acho que eu consigo cantar e digitar, mas cantar Não, e escrever... cantar e escrever. Vamos tentar. Prestem atenção no que vai acontecer. 1, 2, 3 e vai lá. Eu não consigo nem começar. Você consegue. A igreja confia em você. Vai lá, você consegue. Vamos tentar. O O vai sair, porque fica o e o sai. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao... E aí? Tá indo. Ele conseguiu. O Senhor é o meu. Parabéns. Parabéns para o Maurício, parabéns. Maurício, obrigado. Mas é só um exemplo. Obrigado, Maurício. É só um exemplo para você entender a respeito da coletividade. Nós consideramos que como casa ou como igreja nós somos o corpo de Deus. Não é assim que está lá em Coríntios? Somos o corpo de Deus. Agora imaginem o corpo de Deus. Louvar e fazer outra coisa ao mesmo tempo. É quase que impossível. É complicado. É desrespeitoso ao Senhor, que é a cabeça do corpo. Vocês entendem a ideia da coletividade? Eu não estou querendo que você agora, a partir de hoje, quando começar o culto, agora eu tenho que virar uma estátua. Não é uma questão de virar uma estátua, porque eu sei que talvez você tenha filhos, eu sei que talvez você tenha uma necessidade, precise ir ao banheiro, talvez alguma coisa, de uma maneira especial, nesse dia que você está aqui, exista algo específico seu, particular seu, que você não pode retirar naquele momento. Enfim. Às vezes uma doença, algo que você precisa, um remédio precisa tomar. Eu não estou falando para você retirar ou mudar
aquilo que você precisa cuidar. Mas eu quero só simplesmente fazer você entender que adoração, quando se é coletivo, tem que ser coletivo, tem que participar junto, porque senão fica uma coisa defeituosa. Um canta aqui, o outro que era para estar cantando também está escrevendo, e sabe, não há uma conexão. O corpo, eu fico imaginando Deus olhando para o seu corpo e vendo essas disfunções. Vocês estão conseguindo entender a lógica da coisa, né? Eu vou repetir, eu não estou querendo que você agora vire um robozinho, mas eu só estou querendo que você compartilhe da comunhão entre os irmãos. No louvor, louve. Na oração, ore. No momento da pregação, fique atento. Nos momentos dos avisos, fiquem atentos. Às vezes a gente busca algumas brechas, algumas lacunas. Irmãos, estamos aqui em coletivo, estamos aqui em corpo. Não podemos viver numa disfunção na adoração, muito pelo contrário, isso é aspecto de reverência. Temos que estar todos juntos. Assim que deve ser. Sabe? E aí vem um aspecto do compromisso. Às vezes nosso irmão está irreverente, está ali conversando um assunto que não está conectado com a mensagem. Às vezes no momento do louvor está ali mexendo no WhatsApp, fazendo alguma outra coisa. E eu volto a frisar, às vezes você tem uma necessidade específica e você precisa resolver aquilo, enfim, eu não vou estar julgando você. Mas eu quero agora criar um compromisso entre nós como corpo. Se somos corpo e a minha mão está fazendo algo que não está de acordo com a intenção do corpo e da mente, no caso aí eu estou falando da adoração, espero que vocês estejam entendendo, eu preciso ajudar a minha mão a entrar dentro dos eixos. De que maneira? Dois aspectos. Primeiro, a palavra de Deus é assim, admoestai-vos com amor. Com amor, chama seu irmão e fala assim, irmão, amigo, será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Olha, eu vi hoje você mexendo no WhatsApp, está acontecendo alguma coisa. Ele pode falar assim, nossa, estou com minha sogra, está ali passando mal, minha mãe, minha filha, e eu estou precisando de informação. Às vezes você não sabe, ali é o momento de você chegar e falar assim, puxa, que coisa, eu não sabia, e eu vi você ali preocupado. Então vamos orar para pedir a Deus ajuda para essa pessoa que está doente. Sabe, se importe com o outro. A palavra de Deus diz também que se nós vemos o nosso irmão indo ao perigo e nós não o alertamos, ele incorre no perigo, pode morrer, mas a culpa não recai sobre ele, recai sobre mim, porque vi e não o ajudei. Sou eu tutor, sim, do meu irmão. Então ame, cuide, se responsabilize. Às vezes você não é a questão de admoestar, mas, sabe, ajude. Tem gente que vê uma pessoa que está ali, está num dia difícil, e às vezes tem momentos que os filhos estão um pouco mais agitados, aí o irmão fica lá atrás e diz, meu Deus do céu, como pode? Olha só, aquela pessoa não consegue controlar. Cria um julgamento. Vai lá, estende a mão. Irmão, posso te ajudar? Olha, eu tenho habilidade com criança, deixa eu cuidar, deixa eu tentar aqui compartilhar junto com você. Às vezes você não sabe a situação que ele está vivendo. Isso é viver em coletividade, isso é corpo, irmãos. Sem julgamento, mas estendendo a mão, porque a adoração em reverência tem que estar todos juntos, senão não se torna adoração. Primeiro aspecto, senso da presença de Deus. Segundo aspecto, todos juntos faz uma adoração melhor para o nome do Senhor. E o terceiro e último aspecto dessa manhã, poderia talvez até citar alguns outros, mas o terceiro e último aspecto desta manhã, eu coloquei aqui, reverência com entusiasmo. E para isso, abra sua Bíblia no Salmo 100. E aí, nós vamos ler parte desse lindo salmo. Salmo 100. Reverência com entusiasmo. Abriu aí a sua Bíblia, Salmo 100. Enquanto você abre, pense na resposta. Deus, ele é especialista em quê? Apocalipse 3 fala. Ele é especialista em frios e quentes. Mas morno ele não sabe resolver e acaba vomitando da boca dele. Deus, ele é especialista em frio e quente. Preste atenção nisso.
E olha para mim agora, todo mundo. Pode ser que você veio aqui nessa manhã e está com o coração frio, desesperançoso. Sabe aquela sua última alternativa? Não, eu vou. Levantou-se da cama com muita dificuldade, mas levantou e veio porque estava com a esperança de alguma coisa ou do poder de Deus mudar algo em sua vida. Você está frio, está sem a presença de Deus, não consegue mais ler a Bíblia, já não ora mais, já faz um tempo. Você não sente prazer, você está frio. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui é o melhor lugar do mundo. Porque Deus é especialista em frios. Diz uma história que Jeffrey acordou no sábado pela manhã. Sua mãe agitando as pernas dele, falando assim: Jeffrey, já está dando a hora do culto, você não vai para a igreja? Não, mãe, hoje eu não vou. Mas filho, o que está acontecendo? Você precisa ir para a igreja? Eu não quero ir para aquela igreja. Estou cansado daquela igreja, o pessoal só sabe julgar, só sabe falar mal de mim. Quando eu chego lá não tem ninguém para me ajudar, para me apoiar. Eu não quero ir mais para aquela igreja, estou cansado. Até das músicas, quando eu vou cantar, eu já não sinto nem mais vontade de cantar aquelas músicas lá. Hoje eu não vou. Mas filho, você precisa ir, por que eu preciso ir para a igreja? Primeiro, filho, porque Deus está presente, você precisa adorar o seu nome. E segundo, Jeffrey, é porque você é o pastor da igreja. Existem. Saibam que existem. Existem pastores que por fazer tanto têm se cansado, porque não conseguem viver uma adoração. Porque tem que fazer. Talvez seja esse o seu aspecto de frieza. Você não esteja frio espiritualmente, mas está cansado de algumas coisas, de fazer. Eu quero te dar quero falar de uma esperança para você. Cristo Jesus quer habitar no seu coração e fazer do que é frio tornar-se quente. Sabe, reverência não é sinal de chatice ou mornidão. Reverência é sinônimo de entusiasmo, de fervor, de adoração, de louvor, de engrandecimento ao nome de Deus. E aqui o Salmo 100 fala isso de uma maneira muito clara e simples. Diz assim o verso 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Veja, apresentar-se diante do Senhor, isso está se referindo à adoração e com certeza à reverência nestes versos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem os fez e dele somos do seu povo e rebanho do seu. Amém. Louvado seja o Senhor, porque reverência é sinal de entusiasmo, de adoração, de fervor. Agora, entusiasmo é diferente de êxtase. E eu quero que você relembre do ponto anterior com respeito ao corpo de Deus. Imagina, alguns já me questionaram, pastor, por que a igreja não dança? Porque eu fico imaginando uma adoração, ali um bate palmo, o outro aqui pula, e o outro ali sacode o quadril, meio que disfunção. Então, às vezes, nós não sabemos coordenar aquilo que deveria ser para adoração e se torna aquilo uma bagunça, uma irreverência, uma discórdia. Então, por essa razão, nós entendemos que a adoração do Senhor deve ser do íntimo do nosso coração, sem muitos gestos, sem muita euforia, sem muito êxtase, mas com entusiasmo, aí sim, com fervor, com alegria, porque é a Deus que nós estamos proferindo as palavras de nossa adoração para Ele, para a honra e glória do nome dEle. E eu queria compartilhar com você agora, no final dessa mensagem, uma adoração com entusiasmo e em reverência, tendo o senso da presença de Deus, unindo-se
todos em louvor, mas em verdadeiro louvor, e com entusiasmo, com paixão, com harmonia, com desejo de entregar a vida ao Salvador. Sermos uma igreja que adora em reverência, com entusiasmo, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos cantar uma música que talvez você conheça. E essa música cita o Salmo 100. Tá? Eu gostaria de pedir para você ficar em pé nesse momento. Coloque-se em pé. Música que nós vamos cantar. Aqui, consegui achar. Ela diz assim, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Deixa eu ouvir vocês unidos com fervor. E aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei, é Deus, e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Amém? Sabe, é isso que é a adoração que Deus espera de todos nós. É vindo realmente do nosso coração, reconhecendo Ele como verdadeiro Deus, tendo o senso de sua presença. Glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Amém? Louvado seja o Senhor. Sabe, poderíamos estar tratando aqui de aspectos comportamentais. Ah, não use isso, não faça dessa maneira, não fale assim, fique calado dessa forma, porte-se deste jeito. Poderíamos estar tratando aqui de comportamento. E é importante, porque tem alguns que realmente não sabem como utilizar bem algumas coisas. É importante. Mas eu escolhi deixar o princípio dentro do seu coração. Eu espero que todas as vezes, ou das próximas vezes que você entrar aqui nesta igreja, quer seja sábado, domingo, terça, quinta, ao estar presente e reunido nesta igreja, tenha o senso da presença do Senhor, porque aqui é a casa dele, Ele habita entre nós, amém? Tema-o, respeite-o, valorize-o como verdadeiro Deus. E saiba, una-se em vozes. Somos um corpo, há uma coletividade. Não posso eu ser aquele tom destoante da música. Não pode ser eu dentro do corpo, aquele que não partilha do corpo. Vivamos juntos a adoração. E faça isso não com mornidão, não com tristeza, não com amargura, mas com alegria, com entusiasmo, com fervor, porque é ao Deus Altíssimo que estamos proferindo a nossa adoração. Tenha sempre esses princípios no seu coração. E esta casa será chamada Casa
Amém. Feche seus olhos. Pai querido, nós necessitamos do Teu Espírito, Pai, para vivermos melhor, para realmente sermos intitulados como verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, entregando o máximo de nós, porque o Senhor deu o máximo de Ti por nós. Em resposta, nós nos entregamos também a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a constantemente andar em Sua presença, tendo o senso, o respeito, o temor de que o Senhor está ali habitando no nosso meio. Por favor, Pai, coloque em nosso coração o amor, a unidade, o compromisso de ajudar o nosso irmão, não de julgar, não de se afastar, mas de ser a mão estendida, de ser a mente que ajuda através dos conselhos. Enfim, Senhor, independente do contexto, mas que vivamos unidos como corpo, de verdade. Não um corpo que vive com membros separados, um corpo unido. E por fim, Senhor, encha-nos do fogo do Teu Espírito para vivermos um entusiasmo santo e consagrado. Um fervor, uma alegria, que entramos daqui, saímos daqui melhores, mais poderosos, mais confiantes, porque saímos daqui com a Tua presença em nós. Ajuda-nos a não chegarmos ao extremo do êxtase, porque isso não confere a Ti. São coisas carnais, humanas, mas que nosso entusiasmo honre, glorifique e louve o Teu santo nome, adorando em reverência, porque esta é a grande questão. Isso nós te pedimos, entregando as nossas vidas em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos uma tarde de sábado maravilhosa na Tua presença. É assim que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Todas essas orientações eu encontrei nesse livro aqui, olha. Conselhos para a Igreja, capítulo 45. Se você puder ler, tem muito mais coisas lá. Tá aí a dica. Que Deus nos abençoe.